Olá, meus amores, bom dia, paz seja convosco, paz seja com vocês. Olha só, tem decisões nas nossas vidas que nós tomamos, que nós realizamos, que não tem como serem revogadas. Então, presta bastante atenção nesse recado de Deus hoje para a tua vida, como alerta, para você ficar ciente do que poderá acontecer se você decidir certas coisas na sua vida. O poder da decisão é muito importante. Então, ele pode te ajudar, como ele pode te prejudicar. Vamos lá. Lá em Esther, capítulo 2, eu quero somente falar um versículo aqui, ó. Algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vaste, do que ela havia feito e do que ele tinha decretado contra ela. Aqui, para quem conhece a história de Vaste, é o seguinte: o rei fez uma festa no palácio e convidou, vamos supor, como se fosse o presidente e seus ministros. Convocou todo mundo, né? Senadores, deputados, vamos botar assim para vocês entenderem. Então, lá naquela época, quando... Deixa eu ver se eu tirei essa notificação aqui. Tirei. Então, naquela época, já existia as leis, né? Então, se chamava decreto, que hoje também é um decreto, né? Uma lei é um decreto. Mas eles falavam mais em leis, ele falava mais decreto, ele não usava o termo lei. Então, quando o rei assinava um decreto, que era uma lei, não revogava. Você tá me entendendo? Não era revogado. Então, ele tinha que pensar muito bem naquilo que ele estava decretando. Aí entra o mistério para a tua vida. Quando o rei decretou certas coisas com relação à família, à esposa, a não obedecer, ele falou sobre esposa, mas assim, algumas leis que ele decretou quando ele fez valer a pena ali, ele simplesmente colocou para todos. Então, quando a lei foi decretada, não tinha como ser revogada. E aqui, a Vaste, ela não obedeceu ao pedido, ao mandado do rei sobre ela se apresentar para os convidados. Aquilo ali, para a vida dele, foi como um insulto, foi como uma afronta. Ela deixou ele em maus lençóis. Ela deixou ele com vergonha, com a cara no chão, porque, poxa, eram muitos convidados. Custava ela se apresentar perante, é igual o presidente. Como é que a esposa não vai se apresentar mediante uma reunião muito importante? Aquilo ali foi como um descaso para ele. Você tá me entendendo? Então, aquilo ali foi uma afronta muito grande. Então, como ele já tinha decretado uma lei, ele não podia revogar. E aqui entra o que eu vou falar com você. Tem certas coisas na sua vida que você vai tomar como decisão, que vai ser como uma lei decretada. Você não vai poder mudar o destino. Então, antes de você falar, antes de você fazer, antes de você assinar, antes de você entrar no acordo, antes de você fazer uma sociedade, pense bem. Porque será como uma lei decretada. O outro lado vai entender como um acordo, como um pacto. E se você fizer errado aquilo, se você não pensar bem, não avaliar, não analisar, não adianta pensar aqui igual o rei Xerxes pensou. Porque em algum momento ele pensou nela. Ele pensou. Depois que a raiva passou, depois que a poeira baixou, a própria palavra de Deus está falando aqui, ó. Algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vaste. Mas aí ele também lembrou do decreto, aqui ó, que ele havia feito. Ele também lembrou dela, que ela havia feito, e também lembrou do decreto que ele tinha colocado. Então assim, não tinha mais como mudar. Aquela mulher, ela perdeu um esposo, perdeu a família, que o marido dela era a família dela, por conta de vamos botar assim, um descaso, por conta de uma vontadezinha própria dela. Eu não vou,
Ah, eu não sou obrigada a participar dessa reunião. Ah, eu não quero. Então, o descaso que ela fez ali, ela perdeu grandes coisas. Então, o alerta de Deus para você hoje é para você ter cuidado com isso que você vai fazer, com essa ação, com essa atitude. Uma ação, uma atitude, amados, toda ação tem uma reação. Não foi à toa que Deus me fez eu ler essa passagem aqui nesse ponto aqui. Porque você pode até chegar a se arrepender, mas já vai ser tarde demais. Igual o rei Xerxes aqui. Porque tudo aquilo que já foi decretado não tinha mais como voltar atrás. Era lei. Quem sabe você, de repente, vai abrir tua boca para falar besteira contra uma vida, que vai estragar a vida daquela pessoa e, de repente, aquela pessoa, sem querer, vai ser presa. De repente, você vai lançar uma palavra porque tá com raivinha contra uma amiga, contra um amigo, e alguém vai fazer algum mal contra ele ou ela. Não vai ter como voltar atrás, não vai ter como pedir perdão. De repente, você tá lançando palavras de maldição para outro. Você tá vendo que a pessoa fez alguma coisa contra você, ou querendo ou não querendo, e você tá fofocando, tá jogando, minando fofoquinhas, usando o nome dessa pessoa, jogando, denegrindo a imagem dela para outros. E as pessoas que até gostam dela, que não são fiéis a ela, pode até se afastar. Mas aquelas pessoas que são fiéis a ela vão começar a olhar e observar você. E vai se afastar de você por você estar denegrindo a imagem dela. E aí não vai ter como voltar atrás. De repente, é um mau testemunho que você vai dar contra uma pessoa. É um falso testemunho dentro da justiça aí, dizendo que viu alguma coisa e na hora você não viu nada. Cuidado. Porque depois de decretado, não vai voltar mais atrás. É isso que Deus está falando nessa palavra aqui para você no dia de hoje. Cuidado com aquilo que você vai plantar. Porque, estando decretado, não tem mais como voltar atrás. Nem o rei não pôde mais revogar. Porque ele tinha criado essa lei. Ele tinha criado esse decreto. E tem leis aqui na terra que não tem como ser revogado. E tem leis aí no céu, da parte do Senhor, que não tem mais como ser revogada. Você está me entendendo? Porque você vai plantar, mas você vai colher. E será que você vai ficar feliz quando você vê o resultado que você depois for querer se arrepender? Então é muito importante, amados, que toda ação tem que seja bem pensada. Cuidado com aquilo que você vai fazer, porque o decreto já está feito. Não tem como ser revogado. Aqui, os ministros deram conselho para ele. Olha, ela simplesmente, ela foi abusada. Ela simplesmente foi uma mulher que não respeitou a sua palavra. Ela simplesmente sabia de certas leis, de certos decretos, sabia do que estava fazendo e ela simplesmente não estava nem aí para a aula de Brasília. Você está me entendendo? Então, você tem que pensar muito bem. De repente, você vai afrontar alguém aí que você não sabe quem ele é, quem ela é. E aí, a tua casa cai. Até você procurar advogados, procurar pessoas para te ajudar, você passa um tempo aí, ó, sujando o teu nome, ou sendo preso, ou perdendo esse emprego grandioso que você quis galgar aí nessa empresa. Ou, de repente, é na tua própria família. Entendeu? Que você se meteu numa confusão e o teu marido ou tua esposa falou, quer saber, eu não vou me meter mais nisso. Você não muda. Você não muda a tua atitude, você sempre é a mesma coisa. A partir de hoje é isso, isso, isso e acabou. Então, tem pessoas, amado, que têm um pensamento certo, correto, não vai compactuar com qualquer coisa. Então, cuidado com aquilo que você vai agir, vai fazer. Tudo que sai aqui, que pensa aqui, ó, sai por aqui. Então, cuidado com o que você vai falar. Porque o decreto, depois de feito, porque aqui Deus está falando, cuidado, porque tem um decreto. Cuidado com o que você vai fazer, porque tem um decreto, não vai ser revogado. É isso que Deus está te alertando no dia de hoje. Então, você tem que pensar muito bem. Você tem que pensar, gente, aqui tá muito caliente. Olha que o ventilador tá ligado para cá, hein?
Cuidado com o decreto que você... Cuidado com aquilo que você vai fazer, porque há um decreto por trás disso. Tem pessoas aqui que não tá sabendo de certas situações, mas tem gente armando contra você, porque sabe do decreto, sabe da lei, e ele quer que você caia na armadilha. Você tá me entendendo? Então, assim, você tem que analisar muito, você tem que pensar muito no que você vai falar, no que você vai fazer. Alguém faz uma chamada de vídeo pra você, denegrindo, falando mal da outra pessoa e tem testemunhas por trás. Ela quer pegar a conversa sua, quer ver, ele quer ver o que você vai falar. Tu tá entendendo? Então, ali, ó, já tá tudo decretado, já tá tudo armado pra botar você no bote. Então, cuidado, amados. Se alguém chegar para você e falar algo de ruim de outra pessoa, né? Você tava ali, ela foi desabafar, você ouviu. Mas você, como uma pessoa que tem uma cabeça boa, tá em Cristo Jesus, você não vai inflamar aquela situação. Você tem que ser uma pessoa que vai apaziguar. Você não vai dizer, é mesmo, isso mesmo, faz assim, nossa, como ela foi falsa, nossa, ela falou isso, aquilo, outro. Ah, ela é assim mesmo, hein? Olha, porque, olha, aconteceu isso aqui, eu tava lá. Cuidado, não inflame a história, não aumente a história. Você tá me entendendo? Então, cuidado com que você vai contar essa história para outra pessoa, porque nem sempre é do jeito que você tá contando. A história você conta de uma forma, chega de outra. E você que está contando as coisas ruins de outra pessoa aí, então veja o que você vai falar, nem fale. Chega para Deus e fala, olha Deus, aconteceu isso, eu não tô gostando disso. Então, sabe, conta para Deus. Joga para Deus a tua indignação. Porque quando você jogar para o outro, que você nem sabe se aquela pessoa gosta ou não dele ou dela, ela vai minar mais ainda. Então, tenha cuidado com o que você fala. Tenha cuidado com o que você vai fazer, porque já está decretado, não vai ser revogado. Aqui, a rainha Vasti perdeu o palácio, perdeu o esposo, perdeu o reinado dela, perdeu o cargo dela, a postura dela lá no cargo. Ela tinha um posto de rainha. Ela perdeu para Esté. Esté foi colocada no lugar ali por escolha. Por escolha, ela foi escolhida, ela não chegou na casa de Vasti fazendo arruaça, fazendo coisa errada. Você pode perder o teu posto de esposa, de esposo, para outra e outra que nem sabe da história, mas porque você fez algo errado. É esse o alerta que Deus está te dando hoje. Depois não vai dizer que não foi avisado, tá bom? Um beijo no seu coração, é até aqui. Cuidado, o decreto já está feito, não vai ser revogado.